Mais uma vez, boa noite aos queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, breves esboços dos livros bíblicos, ou do livro da Bíblia, dos livros da Bíblia. No tópico hoje, os profetas menores. Fizemos uma leitura sobre os profetas maiores e vamos agora aos profetas menores. Desde já, algum irmão quiser fazer alguma explicação, alguma pergunta, estejam à vontade. Vamos lá. Os últimos 12 livros do Velho Testamento são comumente designados os profetas menores. Embora mais curtos, eles ainda assim estão cheios de detalhes vitais, não encontrados em outras partes da Escritura. O assunto deles é claramente profético. No entanto, cada um deles contém muito para meditação prática. Neles, lemos os caminhos de Deus com seu povo terreno, seu terno amor, santidade, paciência, julgamento, compaixão, misericórdia e graça. Cronologia. Oséias e Amós profetizaram durante os dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Está lá em Oséias, capítulo 1, e Amós também, capítulo 1. Oséias continuou durante o reinado dos 3 reis seguintes de Judá, Jotão, Acás e Ezequias, fazendo dele um contemporâneo de Miqueias, que também profetizou durante esse período. Miqueias, capítulo 1, verso 1. Assim como Isaías, capítulo 1, verso 1. Os sempre ameaçadores, assírios do norte, dominaram nos dias em que esses profetas profetizaram. Isso foi pouco antes do cativeiro de Israel, as 10 tribos, segundo Reis 17, e cerca de 150 anos antes do cativeiro de Judá. Uma data não pode ser dada a Joel, embora claramente anteceda o cativeiro de Judá. Embora Abacuque não possa ser colocado precisamente no tempo, é a invasão dos caldeus, não agora os assírios, que ameaça uma Judá iníqua. Está em Abacuque, capítulo 1, verso 6. Isso coloca o livro com Sonfonias. Sonfonias 1, verso 1. E Jeremias capítulo 1, verso 2. Os quais profetizaram nos dias de Josias, pouco antes do cativeiro de Judá. Ageu, Zacarias e Malaquias são pós-cativeiro. Ageu e Zacarias profetizaram nos dias de Zorobabel, quando o templo estava sendo reconstruído. Se não me engano, Esdras, né? Esdras 5. Enquanto Malaquias chega mais tarde
e registra a condição moral corrupta em que os cativos retornados haviam caído. Jonas, Naum e Obadias anunciam julgamento sobre o mundo gentil. O assírio é o assunto dos dois primeiros livros, e Edom é o assunto do terceiro. Jonas profetizou antes do cativeiro de Israel, segundo Reis, capítulo 14, verso 25. E Naum, cerca de 150 anos depois de Jonas. Obadias profetizou depois do cativeiro de Judá. Obadias, capítulo 10, verso 12. Embora uma cronologia ajude nosso entendimento desses livros, devemos lembrar que todos esperam um dia futuro. Calamidades foram usadas por Deus para alcançar a consciência do povo e como uma oportunidade de apresentar eventos futuros como se já tivessem sido vistos. Embora profetas como Ageu e Zacarias, ou Abacuque e Sofonias profetizassem em tempos semelhantes, seria um erro supor que suas profecias tinham um caráter semelhante. Os exemplos citados sendo particularmente diversos. Ou seja, não é porque está no mesmo tempo que deva ser igual. Ou, não vou dizer nem igual, ou semelhante, como ele mesmo colocou. Ageu, Zacarias e Malaquias são pós-cativeiro. Ageu e Zacarias profetizaram nos dias de Zorobabel. Repetindo, era para subir mais, né? Algum irmão quer fazer algum comentário aqui? Jeremias. Oséias. A mensagem de Oséias é para Israel e Judá. Como a casa de Acabe tinha sido julgada em Jezreel, segundo Reis, capítulo 10, verso 11, assim Israel seria julgado. Oséias, capítulo 1, verso 4. O julgamento de Israel seria definitivo. Eles não obteriam misericórdias. Lohuama, Oséias, capítulo 1, verso 6. Misericórdia foi retida para com Israel, mas
o julgamento de Judá traria para toda a nação uma pior sentença, entre aspas, e ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Oséias, capítulo 1, verso 9. Hoje, Israel está sem rei ou príncipe, sacrifício ou sacerdote, mas tampouco é idólatra. Oséias, capítulo 3, verso 4. Embora atualmente não seja reconhecida por Deus, ela será restaurada, Romanos 11, 1. Ela aprenderá a chamar Jeová de, entre aspas, meu marido, e não mais, entre aspas, meu senhor. Oséias, capítulo 2, verso 16. Ou, entre aspas, meu mestre, John Nelson Darby Martins. Os filhos de Israel retornarão e buscarão ao Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Oséias, capítulo 3, verso 5. No capítulo 2. Um remanescente, entre aspas, a mim, meu povo. E, entre aspas, Ruama, tendo obtido com misericórdia. Distingue-se de sua mãe, uma prostituta, desde o início. Oséias, capítulo 1, verso 2. Nos capítulos 4 a 12, a corrupção moral da nação é exposta enquanto Oséias apela à consciência do povo. O livro termina com as palavras que eles deveriam receber de Jeová. Está lá em Oséias capítulo 14, verso 2. O qual reagiria em misericórdia. Oséias capítulo 14, versos 4 a 8. Entre aspas. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias, capítulo 14, verso 19. Interessante essa situação de Oséias, né? O, o, os sacerdotes, como fala lá, hoje Israel está sem o rei ou príncipe, sacrifício ou sacerdote, né? Mas tampouco é idólatra. As incoerências, vamos dizer assim, os erros, não sei qual seria, talvez, dentro do instrumento bíblico, poderia até dizer pecado, levando em consideração que quando se comete um erro, se comete um pecado, né? É, no caso, o pecado dos sacerdotes, o erro dos sacerdotes, eles tinham rejeitado o conhecimento de Deus, né? E não procuraram, assim, o empenho, o devido à movimentação, o estudo da lei divina para a própria vida deles, né? E isso era assim, na época, dado como se fosse uma violação de algum dogma, alguma regra, alguma coisa nesse sentido. Então, houve
um desleixo, vamos dizer assim, né? De ensinar a lei para o próprio povo. E, não obstante, ficava assim uma lei fronteiriça, né? Quando você exerce a palavra, você fica mais seguro espiritualmente, vamos falar assim, para ver se há um entendimento. Quando você apenas lê e não exercita, entendo que há um princípio de fragilidade, você fica na linha de fronteiriça. Então, com isso, o sacerdote terminava sendo conivente, né, com a idolatria. Então, quando você lê, o que é você entender a palavra do Senhor? É você ler, mas não somente ler. Eu até me recordo na semana passada, quando nós fazíamos um comentário desse, o irmão Isaac até falou também. O exercício. Se você não lê, se você não exercita o que lê, como que você vai estar mais afinado com Deus, vamos dizer assim? Tipo, você lê, você procura entender, mas você não pratica as coisas do Senhor, você pratica outras coisas. Aí, quando você pratica outras coisas, apesar de estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, você termina indo para a linha fronteiriça. E a linha fronteiriça, ele termina fazendo com que você, a qualquer momento, possa praticar uma idolatria, né? Era comum, inclusive, nessa época, a idolatria deles, fazer representação de sacrifícios aos ídolos, esse tipo de coisa era, assim, bem comum. Algum irmão quiser fazer mais algum comentário? Irmãos, eu achei interessante assim esse esse verso que foi citado no livro aí de Oséias, capítulo 1, verso 9. Se o irmão puder subir só um pouquinho. E aqui está entre parênteses, não é isso? Isso, isso. E pronto. Fica à vontade. Você pode ler aí, irmão? Só esse aí, tá? Não, entre aspas, tem. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Osés capítulo 1, verso 9. Isso. Eu eu achei interessante assim, né? E acho que é até bom a gente nos atentarmos a algo aí, porque quando o Senhor Deus ele fala isso aí, né? Caso de Jeová lá, ele não está ele não tá decretando em si algo assim como uma sentença ou uma penalidade. Em qual sentido? Ele está só fazendo uma declaração de algo que é fato. Ou seja, não era como se o povo aí, né, realmente quisesse ser o povo de Deus e Deus simplesmente não quisesse. Se nós formos nos atentar a outros versos anteriores, a gente vê que em vez disso, o povo, né, no caso de Israel, nós sabemos, né, que eles de fato rejeitaram a Deus e o que o Senhor faz aí simplesmente, o Senhor simplesmente reconheceu esse fato, né? Ou seja, o Senhor ele não brincaria, né, tipo assim, de vamos fingir, vocês fingem ser meu povo e eu finjo ser o seu Deus, né? Então, o Senhor ele só está falando algo que já está no coração desses daí. Porque se nós formos um exemplo, ir para o verso, acho que é no verso 10 em diante,
a gente observa, né, nesse mesmo capítulo aí, se o irmão puder abrir o capítulo aí 1 de Oséias, no capítulo, no verso 10, acho que é até bom para a gente não ficar só nas palavras aqui. Eu vou fazer até a mesma coisa depois. Oséias, capítulo 1, verso aí 9 e 10. Isso. Se não for por... Ah, tá Eu certo. vou. Pronto. Oséias, capítulo 1, verso 9 e 10. Fica à vontade. A gente observa, né, que o Senhor fala aí, né, no verso 10, eu vou ler aqui. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. A gente pode observar, né, uma promessa que o Senhor faz. E nós sabemos que chegará um período em que o Senhor de fato executará isso que ele prometeu. Né? Um exemplo quando ele diz, né, contudo, o número dos filhos de Israel. A gente pode observar que embora o Senhor ele tenha em si prometido um julgamento, né, a gente sabe que esses dias de julgamento ele não durarão para sempre, que na atual dispensação nós sabemos que Israel foi colocado de lado, né, para que se cumpra esse tempo da igreja, né? Mas um dia o Senhor, depois deste julgamento, né, quando a igreja for arrebatada e etc., a gente sabe que vai vir, né, um dia onde o Senhor vai vir reinar nesse mundo e todas as promessas de abundância, de prosperidade, o Senhor vai cumprir para com Israel. E a gente pode observar também quando ele diz, né, não é meu povo, você, é um exemplo. Depois ele, nesse verso 10 ele já diz, vocês são filhos do Deus vivo. Então a gente pode observar que Deus ele já está cumprindo, né, o que ele disse para Oséias, né, quando ele citou lá no verso 9 desse mesmo capítulo, mas esse julgamento ele de fato não vai durar para sempre e que um dia Israel retornará ao Senhor e novamente, no caso, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Né? E aí o Senhor fala, né, em seguinte, então os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos. E Deus, ele promete, né, uma restauração completa, que um exemplo mesmo, até aquela divisão que foi causada pela guerra que aconteceu entre Roboão e Jeroboão, e essa divisão a gente sabe que durou cerca de 170 anos, né? Mas a gente sabe que um dia isso vai ser apagado, até essa divisão, né? Então é muito interessante nessas coisas que o Senhor diz na sua palavra, mas é muito mais solene ainda como o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu não lembro qual foi o homem, né, do Antigo Testamento que escreveu, né, que a sua ira dura um pouco de tempo, mas as suas misericórdias duram para sempre. Então, o que nós podemos aprender, né, são duas coisas que o Senhor, ele não disse que eles não são o povo dele, porque, no exemplo, sabendo, né, ou como se o povo de Israel realmente quisesse ser povo dele, mas ele só confirmou, né,
o que eles já tinham no seu coração, o que eles propuseram no coração deles de rejeitarem completamente o Senhor. E isso se consumou de fato mesmo, na sua totalidade, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e eles clamaram, eles gritaram: não queremos que este reine sobre nós. Os primeiros a falarem isso diretamente para o Senhor, né, foram eles próprios, porque como nós temos aprendido, né, se eles tivessem não tivessem procedido assim, o Senhor reinaria sobre eles. E mais, e mostrando, só para finalizar mesmo, mostrando mais ainda como o Senhor é misericordioso, é algo que nós aprendemos também com os irmãos, é o que está lá em Atos, né, quando acontece a morte de Estevão, que ele é apedrejado, que quando Estevão vê o Senhor, a destra de Deus, ele está como? Ele está em pé, esperando que o povo se arrependa, para que ele venha reinar sobre eles. Mas o que é que eles fazem? Eles tapam seus ouvidos e de maneira unânime, né, começam a apedrejar Estevão, e de fato eles foram colocados de lado até que esse tempo da igreja se cumpra, e depois disso, né, o Senhor vai vir reinar, e a promessa que ele fez lá no Antigo Testamento vai se cumprir sobre eles. Só até aqui. Ok. Irmão Jefferson, aproveitar o Zé daí, coloca aí no capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Eu fiz o comentário que os sacerdotes, eles tiveram num momento, eu falei em erro, tal, deslize, e poderia ser considerado como um pecado. Então, vamos ver aqui a rejeição do conhecimento, né, no verso 6, e esse procedimento de ter deixado de ensinar. Verso 6 aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E eu fiz outro comentáriozinho que foi a circunstância do fronteiriço em relação quando você está no exercício do conhecimento que o sacerdote prega, automaticamente você fica mais próximo da palavra de Deus. Mas, ao contrário, quando você apenas lê ou quando toma o conhecimento e não há prática, aí você termina entrando numa linha de quase cometimento do pecado, ou até o cometimento, que é o caso da idolatria aqui. Verso 8. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Então, são essas duas situações, assim, vamos dizer, de inadimplência, de desleixo que os sacerdotes fizeram com a lei do Senhor, e terminou sendo os sacerdotes culpados por isso e terminando a condenar o povo, né? Eu vejo aqui no verso 7, há uma consequência. Vamos lá, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, são circunstâncias que aconteceram, né? Vão passando e vão sendo penalizados, vamos dizer assim, mas como o irmão Tiago falou, lá na frente, né, Deus muito misericordioso, ele tem alguns procedimentos diversos, né, do que efetivamente vinha acontecendo aqui no relato
de Oséias. Então, houve aí uma irregularidade por parte dos sacerdotes, houve uma consequência sofrida pelo povo, o pecado cometido pelo povo, porque a partir do momento que você não teve o conhecimento da lei, você passava a pecar, né? Você voluntariamente terminava desprezando a própria lei de Deus, como está ali no versículo 6. E mais na frente, que a gente ainda pode ouvir falar, é onde fala sobre os versos 13, 14, também tem o 10 e o 11, o irmão já falou, mas também lá nesses que eu estou dizendo aqui, 13 e 14, vai comentar sobre a ruína que se abate, né, em todos, em razão dessa, vamos dizer assim, dessa prerrogativa que foi perdida naquele momento. Vamos voltar lá ao texto, se não tiver mais algum comentário de algum irmão, que aí a gente pode já evoluir para esses outros versos. Já entra em Joel agora, né? Engraçado. Poderia até ter falado sobre o 13 e o 14, né? Leônidas, fica à vontade. Só um breve comentário, irmão. Nós estava lendo lá livro de Números no capítulo 12, né? E lá eu estava observando hoje ainda, no canal Enquanto Ainda Há Tempo, tem explicação dos livros, né? E eu fiquei pensando que aqui nesse caso a mulher de Oséias aí, ela é tida como uma prostituta, né? E o povo de Israel aí não parece, vamos dizer assim, não se levanta contra. Aí eu fiquei pensando um pensamento que lá no livro que eu estava vendo os irmãos no canal Encontrar Tempo sobre esse livro, o comentário é que a mulher cusita lá, né, a mulher que Moisés casou, ela figura a igreja, né? Os irmãos trazem o comentário desse livro que Moisés ali figura Cristo, a figura de Cristo, e a mulher cusita que ele tomou, ela figura a igreja. Por isso que houve o ciúme de Arão e Miriam. Ali é a figura de Israel. Aí nesse livro os irmãos explicam. No canal Enquanto Há Tempo eu vou postar no grupo aí para os irmãos ver depois. E aí eu fiquei até pensando, já essa mulher aí de Osés, ela figura Israel, né? Então você vê que não há contradição, vamos dizer assim. É só esse pensamento. Ok. Mais algum irmão? Leônidas, quer falar mais alguma coisa? Não, era só até aí mesmo. Porque eu pensei que você levantou a mão aqui de novo. Não é porque eu esqueci de abaixar a mão. Tranquilo. Sobre a parte do verso 14 que eu pensei que ia fazer um comentário aí, o irmão aí, fala justamente sobre a ruína, né, que terminou se abatendo ao povo. Então, observemos que lá no verso 6 falou sobre a circunstância de destituição, né, dos sacerdotes e de seus filhos, e uma das coisas mais tenebrosas que poderia acontecer, vamos dizer assim, a palavra, que está no verso 14, mas antes não, a gente pode falar sobre o verso 14. Irmão Jefferson, pode colocar lá no capítulo 4, verso 14.
verso 14. Vamos lá. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Em outras palavras, isso aí está dentro daquela circunstância que Deus termina. A palavra que o irmão, acho que foi o irmão Amalfi, que fez um comentário uma vez, que ele se entregou, ele deixou se entregar as próprias circunstâncias, eu não estou lembrando a palavra que ele falou, meu pai, as próprias circunstâncias dos problemas dele lá, né? Tipo assim, das coisas torpes, ou seja, é, é, vai se entregar lá à luxúria, não sei o quê, deixará de corrigir e eles vão entrar assim numa idolatria terrível. No verso 10 e 11, por exemplo, o pecado ele termina o quê? Há de se tornar a própria punição. Vamos botar aqui no 10 e o 11. Comerão, aqui, ó. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Então, essa parte aí do 10 e 11 é justamente que o Senhor termina fazendo com que eles comam do fruto de suas próprias ações. Então, pode haver uma quantidade, mas não há uma satisfação. Por quê? Porque o pecado ele será sempre, vamos supor ali, sempre não é o companheiro que eu queria dizer, não, mas a dor de cabeça, a atormentação, não é? Então, essa é a circunstância que encontrava-se, né, sobre o problema dos sacerdotes, o povo, e o ponto de vista, como o próprio irmão Leones falou aí, né, Israel. Ok. Se não, o irmão não tem mais algum irmão fazer um comentário, a gente pode passar para Joel, né? Joel. A gente pode passar para Joel. Mas se tiver algum irmão que queira fazer mais algum comentário, acrescentar mais alguma coisa, ou corrigir, fica à vontade. Irmão Jefferson, eu estou aqui no celular 21h04. Não sei como é que está o horário dos irmãos. Se quiserem e achar por prudente a gente começar o Joel em outro momento, para não ficar interrompido ali. O que é que os irmãos acham aí? Caiones, Tiago, Exato aí? Jefferson acho que dormiu. Já? Não, irmão, tô acordado. Bom, Ele foi fazer o Pix para Newton. Irmãos, a gente começou um pouquinho tarde, aí também cabe os irmãos também responderem, né? por mim, tudo bem, começo agora. Isaac, Leones, Tiago. Eu ainda não estou com sono, não, não sei os irmãos. Pronto, então a gente continua com o Joel, viu, Nilton? A gente lê Sim, Joel e encerra.
Quer que leve o primeiro parágrafo, pelo menos? Não, irmão, como eu expliquei, né? A gente começou até um pouquinho tarde, até para os irmãos poderem estar ouvindo desde o início, né? Então é bom, a gente pode ler, não é tão comprido. Vamos lá. Joel. Joel traz diante de nós o dia do Senhor. Fala em Joel, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1, 11, 31 e o capítulo 13, verso 14. Um dia que envolve tanto os julgamentos anteriores ao milênio quanto os posteriores, é o dia do Senhor em contraste com o dia do homem. Uma praga terrível de insetos usada para despertar a consciência do povo, está lá em Joel 1, é um alarme para um dia mais terrível, entre aspas, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Joel capítulo 2, versos 1 e 2. Um povo grande e forte. Joel capítulo 2, verso 2. O exército do norte, verso 20, invadirá a terra, verso 7, 10. No entanto, é seu exército executando sua palavra. Joel capítulo 2, verso 11. O bordão da sua ira. Isaías 10, verso 5. Como Davi em 2 Samuel, capítulo 24, verso 14. A fé abraça e tem esperança. Alguém quer fazer algum comentário nesse primeiro parágrafo? Só para lembrar os irmãos, quando aqui no livro do esboço fala sobre a praga de insetos, é logo no início aqui, quando fala sobre a praga de insetos, foi uma praga, salvo engano, de gafanhotos mesmo. Foi justamente essa praga, num próprio livro de Moisés, que marcou, não é, a profecia dele, ao ponto de início da profecia de Joel. Foi uma praga de gafanhotos. Vamos lá. Uma segunda trombeta soa, Joel capítulo 2, verso 15. Não agora um alarme, mas um chamado para uma assembleia solene. Números capítulo 10, verso 7. É um chamado ao arrependimento, tendo em vista os castigos pendentes sobre eles. O Senhor responderá ao espírito contrito e ao coração partido do remanescente. Ele expulsará o exército do norte por causa do seu orgulho. Joel capítulo 2, verso 20. Ele restaurará o que o gafanhoto comeu. Ao gafanhoto. Verso 25. Em graça, ele derramará seu espírito sobre toda a carne. Verso 28. E, entre aspas, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, verso 32. Pedro, em Atos 2, o dia de Pentecostes, faz
uma aplicação disso em vista da destruição vindoura de Jerusalém, ocorrida com Tito em 70 depois de Cristo. O capítulo 3º dá o julgamento das nações reunidas no vale de Josafá, verso 2, onde a colheita ocorre, a separação entre o bom e o iníquo, verso 12. Mateus, capítulo 25, verso 32. Lá, o Senhor exercitará sua vingança quando ele pisar o lagar, verso 13. Joel termina com a promessa de bênçãos vindouras para Judá e Jerusalém, versos 18 a 21. Os irmãos fiquem à vontade para fazer o comentário. Eu estava observando uma leitura que eu olhado do livro de Joel. Os irmãos me perdoem aí, viu? Eu gosto muito de história. Não sou ligado muito aos historiadores, não, mas eu gosto muito de história. Tinha um livro aqui falando sobre as igrejas e os profetas. E esse livro de Joel, quando aconteceu lá aquela praga dos gafanhotos, a gente pensa assim, uma ideia de praga de gafanhotos, sair comendo a lavoura, não sei o que, tal, tal, tal. Mas não foi só aquilo, não. E aquilo sucedeu seca, fome, não é? E passava tudo até pelaquela região da Palestina. E hoje, ainda hoje, se nós formos observar, a Palestina continua ainda dentro dessa situação de vexames, de agonia, de fome, de guerra, né? Ou seja, dá uma ideia de que quem não conhece, ou seja, assim, quem está nascendo agora e observando as circunstâncias que acontecem ali naquela área, acha que é uma coisa que vai se iniciar uma guerra, alguma coisa mais grave, por estar iniciando a leitura. Mas quando essa pessoa que começou a fazer leitura agora dos novos tempos, pega a Bíblia para poder fazer a leitura do Velho Testamento, aí ele vai observar que esses fatos que vêm acontecendo lá na Palestina não é uma coisa que é da agora, não é? Ou seja, e sempre isso termina atraindo, porque não tem jeito, né? Sempre atrai as pessoas a fazer uma divulgação do chamado juízo final. E quando a gente pensa no juízo final, você tem que atrelar o juízo final às circunstâncias dos fatos que são registrados em Apocalipse. Eu até pensava, a certo dia, nesse ponto. Só que não pode se falar nas circunstâncias de Apocalipse para todos nós, principalmente, em razão da vinda de Cristo para o arrebatamento. Então, quando as pessoas ficam se precipitando e, às vezes, até crentes dentro das denominações ficam se precipitando e dizendo determinadas coisas, aí dá vontade de perguntar assim, então, me diga agora, de acordo com a palavra, qual é o sentido lógico do dia exato que Cristo vai chegar, amanhã, depois? Porque você não pode ficar dizendo isso. Porque só vai acontecer essas circunstâncias do juízo final lá, inclusive com sentença, não sei o quê,
Não pode acontecer sem antes o arrebatamento não acontecer. A não ser que sejam daquelas pessoas que não têm em si, como cristão, a vinda de Cristo para o arrebatamento, que eles chamam lá de pós-tribulação, né? Que não é o nosso caso. Então, é interessante a leitura dos livros para poder a gente conhecer essas passagens. Observem que ele fala aqui no texto, nas circunstâncias de vários outros livros, até bem antes mesmo do próprio livro dele, de Joel, né? Quando toca tanto no passado, do Velho Testamento, junto dele, quanto lá na frente, como foi o caso de Atos, de Mateus, que foi tocado aqui, por sinal. Então, é uma história que ela assim, vai interligando para poder ter um sentido lógico, não é? E verdadeiro. Em si é o que eu gostaria de, até pelo tempo mesmo. Algum irmão quiser ajudar também mais alguma coisa aí, eu agradeço. Só para lembrar, viu? Quando Deus fala aqui sobre a circunstância traçada no livro de Joel pelo arrependimento, esse arrependimento ele é colocado como arrependimento sincero, porque na época, né, era colocado como arrependimento sincero. E, na realidade, ele termina o arrependimento sincero, ele termina fazendo o quê? A suspensão do castigo para você poder alcançar o que o Senhor, o que Deus, melhor dizendo assim, o que Deus tinha prometido. Livro de Amós. Continuamos amanhã, Nilton. É só botar aí para a gente. Já são 9h18 já. Acho que a gente não atropelar muito. Positivo. Então, se assim o Senhor permitir, o livro de Amós fica para o próximo dia. Passando a palavra aí para o irmão Jefferson. Ok, irmãos? Vou estar tirando aqui a gravação.